Boa noite, amigo caminhoneiro. Vamos para mais um programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje nós vamos ter o privilégio de entrevistar o nosso deputado federal Gonzaga Patriota, do PSB do Pernambuco. Mas é o homem que realmente tem estendido o braço, a mão, o corpo e a sua mente e a sua capacidade como deputado em nos ajudar em Brasília. Nosso muito obrigado, deputado, e nosso boa noite por estar conosco aqui, dando essa entrevista. Boa noite, Norival. Quero falar para os caminhoneiros do Brasil, caminhoneiros de São Paulo, caminhoneiros lá da minha terra, de Pernambuco, e dizer da minha alegria de ter essa oportunidade de hoje aqui, nesta televisão do Sindicato dos Caminhoneiros Autônomos do Brasil, a gente poder discutir os seus problemas. Eu acho que o setor, pelo menos, começou a se organizar em pequenas associações. E hoje tem um sindicato como esse, Norival, que eu quero parabenizar. Você como presidente, você como meu entrevistador aqui, porque se não fosse isso, praticamente a gente não teria mais o trabalhador autônomo do transporte no Brasil, porque os grandes engolem tudo, se os pequenos não tiverem cuidado, serão engolidos também. Estou às suas ordens. Então, é o tanto que na nossa organização nós caminhamos das associações ao sindicato, do sindicato às federações, que é a nossa Federação do Estado de São Paulo e a FETRABENS, e já temos hoje também, deputado, a nossa confederação, que é a CNTA, que está aí atendendo em todo o nosso país e também o nosso Pernambuco, lá como o senhor disse, né? Vamos aí. Mas eu queria hoje aproveitar nesse bate-papo nosso, que o senhor tem sido o senhor é o membro efetivo do nosso marco regulatório em Brasília. E como o senhor é o membro efetivo dessa comissão, eu queria aproveitar e debater um pouquinho com o senhor e perguntar para o senhor, como deputado, o que o senhor tem sentido dentro desse fórum lá em Brasília, qual é a importância que o senhor imagina com ele, com esse marco regulatório, desses temas que têm se discutidos todos dentro do marco lá, até porque eu faço parte um pouquinho num cantinho da mesa dentro desse marco junto com vocês. Eu lhe vejo lá representando os autônomos do Brasil, representando este sindicato, e eu acho que é importante. É importante como a gente regulamentou determinadas categorias que não existiam no Brasil, é importante que tenha lei. Eu sou da comissão de Transportes da Câmara dos Deputados há 30 anos. E a gente viu um setor tão importante que é o setor que transporta os bens, transporta as coisas que a gente carece, os nossos alimentos, mas muito desorganizado. Então, o marco regulatório, ele vai regulamentar esta situação de você, trabalhador que às vezes é explorado, não tinha uma associação, não tinha o sindicato, e hoje você já tem essa associação, esse sindicato, a federação, a confederação, para dizer, eu quero meus direitos. Então, esse marco regulatório, ele vai exatamente regulamentar o que não está ou não estava na lei, só que a gente tem que ver o que pode cumprir e o que não pode cumprir. A gente teve a lei, a chamada Lei dos Caminhoneiros, correu demais e terminou carecendo em menos de um ano já de uma reforma grande, daquela maneira não dá como está, mas eu acho que esse marco regulatório com a federação, com o sindicato, com a confederação, com a sociedade vigiando, ele vai ser importante. Ele vai ser importante como foi a consolidação das leis do trabalho de Getúlio Vargas. Trabalhava e não tinha uma lei, então hoje a gente tem quase 100 anos da CLT, 60 e tantos 1943. anos. 43, né? Quer dizer, mais velho do que eu, já tem 70 e tantos anos, né? E ainda tem coisa que carece. Quando a gente fez a Constituição brasileira, eu digo, essa Constituição não precisa fazer mais nada, está muito boa. Já tem quase 100 emendas na Constituição e precisamos fazer mais. Quando eu fui ministro de Trânsito do governo de Itamar, que apresentamos o Código de Trânsito Brasileiro, eu digo, esse código aqui não precisa botar mais nada nele. Se não fosse vocês lá todo mês, todo ano, bota não sei o quê, aquele códigozinho estava muito atrasado. O Brasil tinha naquele tempo 10 milhões de veículos. Hoje tem 80 milhões de veículos. Naquele tempo morriam 50 mil pessoas por ano no Brasil.
Foi o sindicato, foi a associação, foi o código que o Brasil aumentou para 80 milhões com as mesmas mobilidades, são as mesmas rodovias. E só morreram 47 mil ano passado. Era bom que não tivesse morrido ninguém, mas morreu menos. Então, esse marco regulatório é importante, mas importante ainda que a gente possa acompanhar e exigir o que é que tem no marco para não botar alguma coisa que o caminhoneiro não possa resolver. Eu até vejo, deputado, porque o senhor tem nos acompanhado, tem sido o nosso olho, tem sido o nosso termômetro dentro de muitas coisas nossas dentro de Brasília. E eu tenho aqui a capacidade de estender o meu agradecimento ao senhor sobre isso, até porque eu acompanho e não acompanho de hoje o seu trabalho. Como o senhor está na comissões, nós tivemos várias vezes no auditório Nereu Ramos lá, fazendo alguma coisa junto com a própria NTC, que ela faz todo ano também, um seminário lá, que hoje nós estamos fazendo ele muito numa colônia de férias nossa em Santa Isabel. Então, época de 16 de setembro, como é o Dia Nacional do Caminhoneiro, então nós temos procurado essa data para poder fazer isso. E nós tivemos aí recentemente, até por força de canetada do próprio governo, por exigência um pouco de pessoas, dos próprios caminhoneiros, fazendo o movimento pela necessidade, então teve a mudança da Lei 12.609 e transformando pela 13.103, que ela veio trazendo algo de bom, mas deixou algumas coisas nos prejudicado. E então esse marco regulatório, o nome já está dizendo, é um marco regulatório. Então eu queria realmente estar levando com o senhor para que o senhor tivesse, como está sempre dentro com esse marco regulatório, olhando para que eles talvez, nem que ele não tenha a mesma pressa, por mais que nós tenhamos a necessidade, mas para que todos possam ser ouvidos, para que nós possamos colocar tudo isso dentro do marco regulatório. E eu queria te perguntar, por falar de pressa, essas coisas todas, o senhor imagina que ele tem prazo definido para ele poder sair, tem tempo, o que o senhor imagina com o seu acompanhamento, com o seu conhecimento como deputado dentro da casa? Veja uma coisa, quem está no parlamento há 34 anos e nunca viu, de acordo com a lei, com a Constituição e com o regimento interno, um deputado chega na tribuna, e a gente até que na Constituinte, a gente via alguns, tinha o Centrão, que era daqui de São Paulo, de Robertão, não sei o quê. No máximo um deputado, um senador, se virava para o outro lá embaixo e dizia: Vossa Excelência não está dizendo a verdade. Vossa Excelência não está dentro do programa de honestidade. Hoje é aquilo ali, ó. Você é um ladrão, você está mentindo, você não sei o quê, virou uma bagunça aquilo ali. Então a gente não pode dizer que esse marco regulatório, uma coisa tão importante possa ser resolvido este ano ainda, ou até junho, porque está essa confusão, essa bagunça, mas ele é importante, não apenas que seja regulamentado, que seja aprovado, mas que tenha a participação do caminhoneiro autônomo, que tenha a participação da sociedade, que a gente possa ver o que é bom e o que não é, para não trazer aquela lei do caminhoneiro para essa 1303, ter que fazer outra lei dentro de um mesmo ano, porque tinha coisa que não podia resolver ali, não é? Mas eu acho que a gente pode até resolver isso este ano. Essa é um pouco das nossas preocupações, e não só da representatividade minha pela Federabens, pela CNTA, pelo Sindicam, por São Paulo, mas por todos. É de que realmente volte o IBAMA dentro desse marco regulatório e lá se vai entrando os jabutis, essas coisas todas. E eu perguntaria para o senhor, na sua avaliação, o senhor acha que isso vai realmente ser discutido e aprovado como deve ser aprovado, ou ele poderá ainda sair por decreto, um marco regulatório desse? Que é a nossa preocupação, é ele sair por decreto, como praticamente saiu a Lei 13.103. Não dá certo que saia por decreto, porque é uma coisa feita de uma maneira isolada, o executivo faz do jeito que quer. Tem alguém, você falou no IBAMA, falou não sei o quê, falou não sei o quê, tem alguém que tem interesse de levar para o governo que ele faça daquela maneira. Temos que aprovar lá. Eu acho que esse movimento que esse sindicato aqui faz,
E tantos outros da sociedade vão fazer com que a gente possa agilizar e fazer da maneira que possa agradar, que possa resolver o problema de quem trabalha, de quem está no caminhão, de quem está na estrada, e não alguma coisa que a gente sabe que tem que se colocar na lei. Eu falei aqui, Constituição, a gente colocou juros de 12% ao ano. Nunca foi regulamentado. Por quê? Porque tem juros de cartão de crédito que dá 12% ao mês, de cheque especial. Então tem coisa que bota na lei e não resolve. Então é melhor que demore um pouco e bote alguma coisa que dê para se resolver, porque fazer um exame de tóxico de um motorista da maneira como está, na proposta, e não resolver lá na frente, não dá certo. Vamos botar de alguma forma que dê para colocar na lei e que a gente possa ir fazendo a adaptação para lá na frente fechar e aprovar. Um minuto só, vamos para um comercial. O governo do estado está fazendo a parte dele para melhorar a segurança nas estradas. Mas muita gente ainda morre porque não usa o cinto de segurança no banco de trás. E as desculpas são as mais absurdas. Qualquer coisa o banco da frente protege. O cinto de segurança incomoda, é desconfortável. A gente vai só até a cidade aqui do lado, não precisa de cinto. Cinto de segurança no banco de trás. Não tem desculpa para não usar. É obrigatório por lei e pode salvar sua vida. Artesp, Governo do Estado de São Paulo. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje estamos entrevistando o nosso deputado Gonzaga Patriota, do PSB do Pernambuco e do Brasil, né? Está sendo muito discutido no meu meio, que seria dentro das áreas sindicais, e isso ela vinda dos empresários aos autônomos, aos empregados, que isso ela já gerou matérias de passado. Eu mesmo fui um dos que fiz um relato, não sei nem como é o nome que eu falo, que eu coloquei isso na Folha de São Paulo, falando sobre o exame toxicológico. E eu estou entrando no assunto que o senhor colocou aí, alguma coisa como tóxico, essas coisas todas. Uma das coisas que tem lá que a gente tem que ter cuidado com elas. E dentro da lei 13.103 está lá o exame toxicológico, que isso ele está se beneficiando, que eu diria, isso é um pedacinho do IBAMA, isso foi um jabuti que vieram lá, porque lá na legislação do trânsito ele tem de um formato, ele tem na CLT, ele também tem com outro formato, e agora eles colocaram o formato de certos laboratórios, e esses laboratórios eles têm a tua pretensão, não tanto só em fazer o exame, ele tem as suas pretensões, talvez em receita, porque até digo, no nosso país não existe almoço de graça, mas também tem que ter pelo menos o almoço. Não dá para comer feito Eduardo Cunha comeu com a mulher um jantar de 21 mil reais. O caminhoneiro não vai conseguir fazer isso nunca. Não vai comer isso aí. Então eu queria que até que o senhor colocasse um pouquinho da sua opinião sobre esse exame toxicológico. Aí de larga, uma coisa que eu tenho que dizer é que é importante, a gente não pode mais conviver com determinadas coisas que existiam no trânsito. Quando coloquei o cinto de segurança, eu perdi um bocado de... Esse deputado quer que eu ande amarrado. Hoje o cara não sabe sair do canto se não botar o cinto de segurança. A lei seca, a princípio, ainda um pouco leve, mas já foi dor de cabeça. Hoje ela é uma realidade. A gente tem cidade que as polícias com as autoridades de trânsito, fazem aquele trabalho. Então, dentro desse marco regulatório, eu acho que a gente, pegando o que está na 13.103, é o problema desse exame, tem que ser feito. A gente sabe que muitos autônomos, e eu estou olhando para alguns aqui que ainda estão assim, se viciaram naquele tempo que não tinha associação, não tinha o sindicato, não tinha aula, não tinha, como vocês têm do sindicato de vocês, um parque de lazer, de educação para que se trabalhe. Dizia, não, eu tenho que chegar em casa depois de amanhã, eu moro lá em Petrolina, lá em Salgueiro, e eu vou tomar um arribitezinho. E nesse negócio se viciou nesse arribite. E a gente não pode continuar porque a gente é amigo desse caminhoneiro e a gente quer que ele não faça mais isso. E alguns até, que não apenas que tomou o arribite, terminou tendo contato com traficantes de drogas. Isso é uma coisa que não está dentro de quem está aqui nesse sindicato, nessa associação, mas a gente tem que olhar como um todo. Então, o exame é importante Agora, como que a gente vai fazer esse exame? Hoje o caminhoneiro não tem como pagar um exame desse que é muito caro.
A gente tem que ver como... R$400. R$400, quer dizer, é muito caro. Se fosse até R$100, uma coisa. A outra coisa é o cumprimento do que vai estar na lei para... O caminhoneiro vai sair daqui, quem é que vai fazer essa fiscalização? Com o quê? Com aquele bafômetro? Eu não sou... Não é simplesmente saber se eu bebi ou não bebi para estar dirigindo. Você vai soprar aqui nesse bafômetro na estrada. Não, eu quero um médico para ver se eu bebi, também não tem. Então, temos que ver os dois lados. Obrigar alguém a fazer o exame, ter a sua carteirinha com o resultado do exame, e ao mesmo tempo ver se o Estado, a União, vai ter como subsidiar esse exame e ao mesmo tempo como é que vai fiscalizar. A gente tem que ver tudo isso. Não é só botar na lei, é obrigado a partir de agora o caminhoneiro autônomo ou quem quer que seja, só pilota se tiver feito o exame. A nossa preocupação, ela vem o além, porque uma parte é o custo, a outra é o quê? Quando feito, essa pessoa ele é o quê? Dependente, usuário, traficante? É uma pergunta que você faz. Aí é uma sequência. Qual é o tratamento dele? É pelo SUS? Ele vai para onde? Ele vai ficar no INSS encostado? Isso é doença? Isso, você faz uma pergunta aí que nem deputado da comissão eu vi ainda fazer essa pergunta. Simplesmente constatou que você é dependente, que você é usuário, que você é traficante, eu até já me antecipei aqui, o dependente, o usuário terminou um dependente, terminou no crime com o traficante. O Estado tem que estar presente. O Estado tem que estar presente não apenas para subsidiar esse exame, para pagar esse exame. O Estado tem que estar presente para o acompanhamento, a educação, o tratamento. Você vai encontrar muitos caminhoneiros que se viciaram mesmo, ou que são usuários mesmo, que até para ganhar o pão, alguns tinham que fazer 10, 15, 20 horas sem parar, mas o Estado tem por obrigação de tratar. Quem é que vai tratar? É o SUS? É não sei o quê? Tem que ter, a União tem que ter um fundo para ver isso aí. E a gente tem que colocar na lei, porque se não colocar, aí eu não tenho nada a ver. O meu querido policial rodoviário federal, que são meus colegas, meus amigos, não, eu vou cumprir a lei. Você não botou na lei, seu Gonzaga, que a gente tem... Eu vou cumprir a lei, ele vai ter que fazer isso. Ou o Estado vai dizer assim, não, o SUS já está cheio demais, eu não tenho como tratar desse caminhoneiro, ele vai ter que se tratar por conta dele. Não, senhor. Está na lei, eu vou cumprir a lei, mas o Estado, como um todo, vai ter que dar as condições para a gente resolver isso. Deputado, isso é uma das nossas preocupações, porque lá atrás, na 12.619, ela tinha alguma coisa dos artigos que a nossa presidente vetou, que era inclusive a área do descanso. E a área de descanso, ela já seria o primeiro remédio para esse exame toxicológico, a qual eles não estão enxergando que o caminhoneiro precisa parar de trabalhar 15, 18, 20 horas. Você sabe por que ela vetou? Para não gastar um dinheirinho com aquela estrutura. Mas aproveitando que ela fala que ela não queria gastar com aquela estrutura, e o senhor acabou de colocar que o Estado tem que pagar, e eu vejo, por isso que ainda bem que nós temos a Polícia Federal, nós temos o TCU, e falando em TCU, o senhor faz parte da Comissão de Fiscalização da Construção da Ferrovia Transnordestina. O TCU foi um dos que colocaram lá que eles pagaram demais. Eles não pagam para o exame toxicológico, mas lá eles pagaram demais. E apontou algumas irregularidades para essa obra. O que está acontecendo nessas comissões? Isso já é para mim aprender, para mim poder tentar ver o que eu coloco dentro do exame toxicológico. Tu vais anotar uma coisa aí, projeto de lei número 1125 de 1988. Vê quem foi o autor desse projeto de lei. Lei 9060 de 1994, Fernando Henrique Cardoso. De quem é essa lei? Gonzaga Patriota foi ferroviário, eu nasci dentro de uma estação de trem. Eu fui telegrafista, pilotei trem e apresentei em 88 esse projeto de lei da Transnordestina. Fernando Henrique transformou em lei. Lula depois andou um pouquinho, parou, mas depois segurou. Essa ferrovia seria 5 bilhões de reais. Ela está na minha cidade de Salgueiro. Alguém de Salgueiro vai ver essa entrevista aqui com você, a gente dizendo assim, é uma vergonha essa Transnordestina. De 5 bilhões, ela vai para 10 bilhões.
Ela vem lá do Piauí, Eliseu Matias, ela chega em Salgueiro, vai para o Porto de Pecém, lá no Ceará, chega em Salgueiro, vai para o Porto de Suape, lá em Pernambuco, e aí no ramal de Parnamirim, para ir para o Porto de Alagoinhas, lá na Bahia. Mas não vai, não anda. É uma roubalheira. O Tribunal de Contas da União mostrou agora que já tem o dobro do dinheiro que estava estruturado para lá. E eu acho que ela é importante. A gente do caminhão, a gente não vai ter nada contra a rede ferroviária, a transnordestina, até porque a gente vai pegar o gesso do Araripe, vai botar na estação tal e tal e tal. Agora, não pode, é um país como esse, que uma obra pública de 5 bilhões já vai chegar a 10 bilhões, eu acho que ainda não termina. Eu fui o autor do projeto de lei que transformou na lei, então eu sou o pai da transnordestina e parece que eu não vou ter nem o direito de andar no trem, porque não vão fazer essa coisa. É uma coisa complicada. E nessas alturas, Lagoinha, que eu conheço um pouquinho lá nos anos 70, tinha muita festa junina. Eles devem estar com vergonha de tudo isso. Não deve acabar com as festas. É o que está mais distante. O de Suape já está em Arco Verde, o de Pecém já está em Brejo Santo. E o de Alagoinha está em Parnamirim, Pernambuco ainda. Então, essa é a dificuldade que nós temos. Mas, como tudo isso tem que ter mudança e tudo isso tem que se mexer, e quem, querendo ou não, uma das canetas fortes que nós temos são os 513 deputados, é isso? 513? São os 513 deputados. Senadores. Como eu estou falando com um senador de peso, um senador que tem a sua opinião e tem a sua liderança, o senhor é a favor do impeachment? Se for, o porquê, e se não for, o porquê também. Qual o cidadão, principalmente eu que fui advogado muito tempo, sou procurador do Ministério da Justiça, aposentado, qual cidadão que não quer ver o seu país bem? Para o seu país estar bem, a gente tem que ver as pessoas de bem ajudando e as pessoas do mal reservadas numa cadeia. Não dá para ficar dessa maneira. Então, qualquer processo de investigação, eu como advogado, como juiz, como procurador, como deputado, que o deputado é um juiz, tem que apurar. Na hora que disseram assim, tem alguma coisa aí contra o Collor, a gente correu atrás e encontrou, pelo menos encontrou uma Elba, 5 anos depois, Collor foi, pelo Supremo Tribunal Federal, absolvido, mas já tinha passado o mandato dele. Quer dizer, a Elba não foi ele que comprou, dizem que foi um irmão dele, que não gostava dele, botou em nome dele e ele pagou o pato, foi impedido de continuar como presidente da República por causa do diabo daquela Elba. A presidente Dilma Rousseff, na hora que disseram assim, tem pedaladas, na hora que disseram assim, a presidente Dilma Rousseff editou decretos tais. Nós, do meu partido, somos 30 e poucos deputados, votamos fechado para abrir um processo de investigação contra ela. Esse processo já terminou a parte estrutural, o relator já deu um relatório pedindo o afastamento dela e dizendo que ela tem problemas de pedaladas, que ela tem problemas dos decretos que ela editou. Meu partido já tem aí uns 20 deputados certos, conscientes de que vão votar pelo afastamento dela. Eu ainda não. Eu ainda não pelo seguinte, porque eu sou um deputado, advogado, procurador, cidadão, que tenho que encontrar algo contra ela. No relatório de Jovair Arantes ainda não mostrou. Pedaladas do mandato anterior, já terminou. Já terminou. Ninguém pode caçar Dilma porque fez pedaladas no anterior. Decretos. Eu estou estudando, obviamente que tem gente que sabe muito mais do que eu, estou procurando saber. Na hora que Gonzaga vai para a feira, aí Roxana, minha mulher, disse, olha, tu tá onde? Eu estou chegando aqui na feira, bote mais 1 quilo de carne. Eu digo, mas espera aí, eu só trouxe R$100. E R$100 só vai dar para comprar o açúcar, o café, o feijão e a farinha. Mas ela quer 1 quilo de carne. Então, no lugar de 1 quilo de açúcar, eu compro meio, no lugar de 1 quilo de carne, de farinha, eu compro meio, e vou comprar 1 quilo de carne, que é mulher que manda na gente, não é? Então, o que a Dilma Rousseff fez ali, ao meu ver até agora, foi decretos para remanejar. Tira daqui, bota ali, tira dali, bota aqui. Eu sei que dentro do partido dela tem ladrão como o diabo, que já ficou comprovado, tem muita confusão. Este país está arrasado por causa do PT e dos partidos que ficaram com ele, muitos dos partidos. Agora, eu não posso dizer aqui agora, ainda faltando possivelmente 1 semana para a gente começar a votar, ou mais, que
Eu vou ser a favor ou contra? Eu vou estudar mais, eu não posso, porque o juiz... Mas na sua opinião, o senhor acha que vai ser aprovado o afastamento dela? Vai não. Não vai, não vai. Se pensarem como eu, não vai, porque nós somos 513 e quem é que está contra Dilma ali? Michel Temer, me desculpe, que ele é aqui de São Paulo. Ele participou do primeiro governo dela e aceitou ser candidato no segundo governo, fez campanha, com pouco fez uma carta para ela dizendo que não quero ficar mais com a senhora porque a senhora nunca me atendeu. E se nunca atendeu, por que é que continua vivendo? Por que não se divorciou logo? Ou então por que não desistiu de ser candidato? Quem é que vai com Michel Temer? A velha Arena, PFL, PDS, é o DEM, é não sei quem. Ali, para ter rabo solto ali, são poucos. Para falar como eu falo ali, 34 anos como deputado, e nunca tive um inquérito, um processo, um cheque sem fundo, uma reclamação. São poucos. Por quê? Agora, a culpa não é de deputado ladrão, nem de senador ladrão, nem de... A culpa, me desculpe aqui, é de um bocado de eleitor sem vergonha que vende um voto por um saco de cimento. Um eleitor que vende um voto por 50 contos. Aí o ladrão vai para lá. Por isso que eu estou defendendo eleições diretas este ano. Ou que passe Dilma, ou que não passe Dilma, fique Temer. Eu quero eleições gerais agora em outubro, 2 de outubro. Que o eleitor que está me vendo aqui agora possa dizer assim, eu dessa vez não vou errar mais não. Alguém me pediu o voto para fulano de tal e eu votei. Eu agora só voto quando eu analisar, quando eu olhar quem é. Aí vai votar vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. País tão grande, tão bonito, de tanta gente trabalhadora como você aqui, como os caminhoneiros, como tanta gente, a gente está hoje devendo 2,5 trilhões só de dívida interna. A gente desempregar 2 milhões de brasileiros em 1 ano e meio, 10 milhões de brasileiros desempregados, não dá para continuar com Dilma, agora também com Temer, com Eduardo Cunha, vai ser o presidente da República daqui a uns 2 meses, se passar o impeachment. Temer já deve ter um acordo com ele para ir no Rio Grande, para ir lá nos Estados Unidos, passar uma semana lá. E quem é que vai assumir a presidência da República? Eu morro de vergonha em ter um presidente da minha casa processado, mentiroso, fazendo o que ele faz. Vamos nós para mais um comercial. Amigo caminhoneiro, o Jornal do Sindicam SP é o veículo de comunicação que leva até você os fatos e as informações da entidade que te defende. Com 50 mil exemplares, você pode encontrar o seu distribuído gratuitamente em todos os postos de combustíveis e pontos de paradas de caminhoneiros das rodovias no estado de São Paulo. Leia e participe. Mande-nos sua mensagem no e-mail redacal@f2comunicaintegrada.com.br. Voltamos com o programa do Transportador, para aquele que abastece o país. E hoje estamos entrevistando o nosso deputado Gonzaga Patriota, do PSB do Pernambuco e do Brasil, né? O deputado, mas nessas alturas, o senhor até falou do casamento do Temer com a própria Dilma dentro da política, e nós estamos vendo aí o ministro do STF, além de fazer o divórcio, ainda está despejando ele da casa, querendo despejar ele da casa. O que o senhor imagina dentro disso? Está no caminho certo de fazer esse despejo? Está realmente de fazer esse divórcio? Como que o senhor diria? Eu acho que o ministro Marco Aurélio de Mello, como anteriormente os deputados fizeram, é investigar. O que é que o ministro mandou? Ele recebeu uma denúncia de que tinha algo contra Temer. O que é que ele fez? Mandou para fazer a investigação, abrir um processo de impeachment também contra o Temer. Isso é importante que se abra, que se processe, eu vou olhar o que é que tem. Se não tiver, não vai ter nada. Se tiver, se encontrar alguma coisa, será afastado também. O senhor é um dos 513 e com poder. O que o senhor me diria? Esse processo vai andar na casa? Como o senhor imagina? Eu acho muito difícil pelo seguinte, porque com toda a ruindade, o Eduardo Cunha comanda aquela casa ali, tem dos 500 deputados, eu acho que ele tem uns 200 ali que vão com ele para onde ele for. O que é que vai fazer? Para abrir um processo de impeachment, para instalar o processo de impeachment contra o Michel Temer,
tem que ter comissão. Eu já vi o partido do PSDB dizer, eu não vou indicar ninguém, o PFL, não, o DEM, não vou indicar ninguém. Não sei. Aí não vai ter instalação, não é? Eu acho que o que tinha que fazer era Deus ajudar nas cabeças das pessoas aí para exigir que Dilma saia ou que não saia, que Michel Temer entre, que não entre. Eu não estou defendendo Dilma aqui, até porque o partido dela, o coluio dela, acabou com a maior empresa do Brasil, a Petrobras, a terceira maior do mundo, acabou com os brasileiros. Não dá para ficar também, não. Eu acho que não dá para sair sem prova de o cometimento de um crime, mas que deve sair, pelo menos que a gente possa aprovar uma PEC e dizer eleições gerais, para o povo escolher um novo presidente da República, escolher o vereador, o prefeito, o deputado, o senador, e da maneira como está. Então eu acho que essas coisas que estão por aí só saem com uma grande mudança que o Brasil não aguenta mais ficar como está. Não, eu tenho visto, tanto que recente aí, até para poder fazer investigações em certas pessoas que estão lá como, que eu acho que é como réu, não sei se eu estou pecando aqui em falar, que no caso do Cunha, ele é réu no processo? Então, ele como réu e como presidente da casa... É réu, não confessa e apurado. Mas eu não sei não, mas eu acho que eu vou passar uma sacolinha lá no gabinete dos deputados para ver se consegue fazer a conseguir comprar uma passagem para poder fazer os caras fazer a investigação. Ele nem deixa. A casa não está liberando. Pô. Não, ele fez o seguinte, tem tanta coisa grande que é feita ali com tantos gastos, ele cortou o jornal, cortou a revista do gabinete e o presidente da comissão, aquele baiano, coitado, quer ir lá em Curitiba para ouvir os presos que estão lá, que disseram na delação premiada que ele fez isso. Não dá a passagem, aí o deputado ou vai do bolso ou não vai. Quer dizer, ele, com licença da palavra, ele é muito forte ali para fazer coisas erradas. Não, eu nunca tive conta na Suíça. Apareceram 13 contas, essa semana mais uma de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Por que esses 5 bilhões não vêm para o setor tão importante da economia brasileira, o setor de transportadores autônomos que vivem aí trabalhando dia e noite no transporte da nossa alimentação, das coisas... Não tem. Porque não melhoram as estradas com esses 5 milhões? Porque não dão mais condições aos transportadores? Deputado, nós estamos praticamente nos últimos segundos, mas o senhor falou uma coisa e eu não vou deixar escapar de perguntar para o senhor. O senhor ouviu recentemente, aí passado, noticiado na imprensa, algumas estradas, rodovias no Maranhão? Vem cá, os nossos deputados não têm opções de fazer nada, de nos ajudar para que nós possamos, pelo menos, fazer a operação tapa-buraco naquilo, porque aquilo está muito vergonhoso e está muito difícil. As coisas erradas desse país é a falta de algumas reformas na Constituição. Reforma política tem que ser feita, nunca foi. Reforma tributária. Por que é que o dinheiro que vocês, caminhoneiros, que nós pagamos de impostos, e quando se trata de estradas, que vocês pagam de impostos, que vocês pagam de multas, que vocês são fiscalizados em todo canto. Por que é que esse dinheiro não vai para tapar esses buracos lá do Maranhão? Eu vi aquilo, é uma vergonha. É CID, IPVA, multa, impostos em tudo. Eu queria era mais uma hora de programa, que essa meia hora foi embora. Mas veja uma coisa, como é que a gente pega 10 milhões de veículos há 20 anos, e hoje coloca 80 milhões de veículos nas mesmas estradas? Quer dizer, naquelas mesmas estradas feitas lá atrás. Lá atrás. É uma vergonha isso. Mas, infelizmente, eu queria aqui continuar realmente contigo, talvez por mais uma hora e mais uma hora, mas nós vamos ter outras oportunidades. Fica para outra oportunidade. E eu queria aqui que o senhor pegasse os últimos segundos e deixasse a sua mensagem aos nossos transportadores, ao nosso povo, seja ele de São Paulo, seja ele do Pernambuco e seja ele do Brasil. Primeiro eu quero parabenizar, eu não fiz isso antes, que eu pensei que você ia me apertar aqui, já que não me apertou, eu quero parabenizar os caminhoneiros autônomos do Brasil pela escolha de uma pessoa como você, que vive lá em Brasília. E eu não sei como é um caminhoneiro velho dentro de um avião, que chegava por lá meio defruçado, mas sempre está lá, não é conversando com o Gonzaga Patriota, é conversando com uma comissão, como a Comissão de Transportes, desse marco regulatório e tantas outras. Nós temos um fórum lá que Vocês estão de parabéns por ter
esse presidente neste sindicato. Eu acho que a pessoa que não se organiza com a família, com a associação, com a igreja católica ou evangélica e principalmente com o sindicato. Sindicato na minha vida foi tudo, porque o sindicato é onde a gente chega e é representado. Pode trazer aqui 100 mil caminhoneiros autônomos do Brasil. Para chegar lá em Brasília não fala com Dilma, não fala com Gonzaga Patriota, fala com ninguém. Mas na hora que chega o presidente do sindicato dos caminhoneiros autônomos, ele é ouvido, ele é escutado. Então eu quero dizer aos caminhoneiros que estão me ouvindo aí, que eu tenho por vocês um grande respeito, eu tenho por vocês uma grande admiração. A minha comida, da minha família, os meus bens, eles são transportados por vocês. Portanto, parabéns pelo sindicato, parabéns pelo trabalho de vocês e contem sempre comigo. Eu lá em Brasília sou mandado também por esse camarada aqui em nome de vocês. E eu queria aqui fazer das palavras do deputado as minhas e levar o meu agradecimento aos caminhoneiros, aos nossos ouvintes e ao nosso entrevistado, o nosso deputado Gonzaga Patriota, do PSB. É isso, deputado? É isso. Que é um dos nossos defensores lá em Brasília e também fora de Brasília, tanto que ele está dentro dos nossos estúdios da televisão Sindicam, dando essa entrevista, e nós estamos aqui com o nosso agradecimento e o nosso boa noite, o nosso muito obrigado, deputado. Boa noite, fiquem todos com Deus. São Cristóvão acompanha vocês aí. O Recantangaturama é a colônia de férias do Sindicam SP, Sindicato dos Caminhoneiros, localizada em Santa Isabel, São Paulo. Com 27 alqueires de Muito Verde, o amigo caminhoneiro encontrará mais de 30 opções de lazer e divertimento. Um espaço ideal para um agradável fim de semana com a família. No Recantangaturama, você encontrará confortáveis acomodações e amplo restaurante. Entre as opções de lazer, destaque para as piscinas adulto e infantil, lago para pesca esportiva e passeio em pedalinho, campo de futebol gramado, pista para caminhada e um seguro playground para crianças de até 10 anos. No local, há ainda viveiros de pássaros, toca de coelhos e uma ampla área verde de mata nativa. O centro de convenções e o salão de shows acomodam confortavelmente cerca de 250 pessoas, ideal para convenções de empresas, eventos sociais e religiosos e festa de confraternização. Mais informações www.angaturama.com.br ou ligue 11 4656 2807.